Fala aí, torcedor palmeirense, fala torcedor do Verdão. Pessoal, informações aí que o André Renan trouxe aí sobre o Allianz Parque, né? Se vai poder ter o jogo aí na quarta-feira, o Palmeiras que vai fazer o primeiro jogo no Allianz e o segundo em Novo Horizonte, né? O Novo Horizontino tem o mando de campo da final, o segundo jogo da final, porque fez uma campanha melhor, né? Teve mais saldo de gol. E tem também o Danilo Lavieri, né? Trazendo aqui, ele debate aquelas informações de bastidores dentro do Palmeiras, que fez um jogaço contra o São Paulo. Teve um lance também, aquele lance, né? Que a árbitra marcou um pênalti que não houve, do Marlon Freitas. Enfim, tudo isso muito mais agora. Espero que vocês gostem. Se gostar, se inscrevam e deixem suas opiniões nos comentários, se não for te pedir muito. Vamos ver o que André Renan trouxe aqui, já de informações, créditos para a SPN Brasil All Sport, link na descrição, caso vocês queiram assistir o vídeo completo. Se liga aí, ó. O Palmeiras tivesse passado em primeiro, no geral, e fizesse a final domingo no Allianz Parque, o jogo estava garantido para o Allianz Parque. O martelo estava batido. A questão da dúvida se vai ser na quarta-feira no Allianz Parque ou não, depende muito de alguns fatores. Hoje, por exemplo, deu uma animada no pessoal, porque amanhecemos aqui em São Paulo com sol, e não com chuva. Sim. Então isso deu uma animada. Está garantido quarta-feira? Não. Como as partes trabalham? Palmeiras, W Torre, Soccer Grass e tal, como improvável quarta-feira. Tá. Mas vai ser feito um trabalho dia a dia, nas próximas horas serão fundamentais para essa tomada de decisão. Vamos colocar as imagens aí, o Galindo, só pra gente... o Hernan tá falando. As imagens do gramado do Allianz Parque. Então, Hernan, a informação que você tem é que deu uma animada, então. Hein? Domingo estava garantido, Tá. se o jogo fosse lá, o Palmeiras passasse em primeiro e fizesse a final em casa, garantidaço o Allianz Parque. Como o Novo Horizontino acabou tendo a melhor campanha e vai decidir seu mando de campo, né, seu estádio, seus domínios, o jogo primeiro é mando do Palmeiras. E aí você tem um tempo um pouco mais curto para entregar o Allianz Parque. Então, assim, muita gente trata como improvável. Tá. Tanto do lado do Palmeiras quanto do lado do Soccer Grass, Allianz Parque, W Torre e tal. Mas, repito, os caras estão trabalhando dia e noite, 3 períodos para entregar o gramado. O fato da gente ter amanhecido aqui em São Paulo sem chuva, com sol e tal, deu uma animada. Então, as próximas horas, a gente está aqui na nossa live que começa todos os dias na ESPN Brasil, no YouTube da ESPN Brasil às 9 da manhã. Estou trazendo essa informação agora aqui às 9 da manhã, que as próximas horas serão importantes e fundamentais para a tomada dessa decisão. Um outro bastidor. Leila Pereira ontem nos camarotes da Arena Crefisa Barueri estava empolgada com a possibilidade de quarta-feira. De ser no Allianz Parque. Isso, conversas entre quem estava lá no camarote, Perfeito. Convidados e tal. Maurício Gagliotti, ex-presidente multicampeão, estava lá Estava ontem. passando toda hora na zona mista. Ele está sempre com o grupo em momentos decisivos, vai ao vestiário, e ontem estava lá na Arena Crefisa Barueri. Então, o papo ontem entre os cartolas e a alta cúpula do Palmeiras era, olha, temos uma chance boa de jogar no Allianz Parque quarta-feira, hein? Isso pós-classificação, obviamente. Então, assim, vamos lá. Cravar? Não vamos cravar. Sim. Não vamos cravar. Mas existe um movimento para que o jogo seja lá sim. Ó, tem muita gente aqui no chat mandando aqui. Por exemplo, um palmeirense, o Emanuel Luiz. Palmeiras tem que jogar em Barueri. Alguns criticando o gramado, o sintético do Palmeiras, né? Tipo, Lucas Timão criticando. Meio óbvio. Ó, e aí o Eu Sou Fernando Fernandes mandou: o Palmeiras é o time do improvável. Dito isso, quarta é no Allianz. André Hernan, complementando o que você trouxe aqui, me passaram também que era improvável, né? Trabalham com essa questão do otimismo, dessa intenção de jogar quarta, mas é improvável. E até eu ouvi nos bastidores ali, eu estava ontem na Arena Crefisa Barueri, me passaram que eles não querem acelerar o processo ou queimar a largada, assim, sabe? No sentido, por exemplo, tá bom, vamos correr para jogar quarta-feira no Allianz. E aí o gramado não tá 100% pronto, e aí criticam, sabe? Vira aquela discussão sobre grama sintética, que já é criticado o gramado do Palmeiras, e aí o Palmeiras não quer dar mais munição para essas críticas. Então o Palmeiras não quer queimar etapas, entendeu? E outra coisa também, tem a temporada inteira
né? Você tem uma temporada toda, você tem jogos do Brasileiro, você tem Copa do Brasil daqui a pouco, você tem a Libertadores, né? Fase de grupos da Libertadores. Então você tem toda uma temporada para jogar em casa. Sim. E a tecnologia que está sendo instalada nesse gramado, tem as imagens aí, a gente pode rodar de novo aí o Galimpo se quiser rodar, é uma tecnologia, o que tem de melhor hoje em piso sintético para futebol. Sim. Né? E tem também uma questão importante da gente citar, que dentro desse tempo tem que ter toda a documentação, aval da FIFA e tal. Isso daria, pelo que eu entendi, daria para fazer, porque você entrega o gramado, os caras fazem a inspeção não é demorada. Mas assim, há um receio evidente, por isso que o Palmeiras e a própria W Torre também, ou a Soccer Grass, enfim, a empresa, todos eles tratam como improvável, porque existem esses fatores que envolvem também. Assim, você vai entregar um trabalho que é o melhor, o produto, que é o melhor hoje que tem, é o top hoje quando você fala de gramado sintético no futebol mundial, o Palmeiras está levando para o Allianz Parque, de repente você vai, como você falou, queimar uma largada ali e o negócio ficar, entre aspas, feito às pressas, Sim. correndo e tal, e aí você acaba tendo que refazer um trabalho, então isso também atrasaria muito mais do que ajudaria. E Barueri é um campo, como todo mundo fala. O próprio Abel fala, é um campo legal, é um gramado novo também. A questão, para mim, de Barueri é um estádio bacana, pra você assistir o jogo e tal. Ontem tinham 30 mil, quase 30 mil pessoas, bateu recorde de público e tal. Mas assim, nada como você tá na sua casa. A gente conversa aqui há algumas semanas. Vamos destrinchar um pouquinho, porque o que eu apurei, tava ontem nos bastidores do jogo, é que o Palmeiras, sim, lógico, é evidente, tem interesse e trabalha para contratar o Nino, zagueiro do Zenit, mas, como nós já falamos aqui no Fala Fonte em algumas edições, a contratação do Nino não seria para essa janela de transferências, agora, que ainda está aberta e fecha amanhã, que o André falou aqui. Seria para metade do ano, né, Bruno Andrade? É isso. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão do Nino, que perguntaram no chat. Totalmente. Até hoje pela manhã mandei uma mensagem por uma fonte minha muito influente no Palmeiras, perguntando se até amanhã a gente pode ter novidades em relação a entra e sai, mas sobretudo entrada de jogadores. E essa fonte falou que não, é muito, muito, muito pouco provável, então faz muito mais sentido, vai muito mais na linha daquilo que a gente tem dito, escrito, publicado sobre o Nino. O Zenit já definiu o valor de venda dele. Aliás, trouxemos na sexta-feira que o Nino não é o único jogador que o Zenit vai colocar no mercado ao término da temporada, especialmente se for campeão russo. A prioridade total é ser campeão na Rússia e depois até negociar, eu não diria os principais jogadores, mas jogadores importantes. No caso, o Nino, o Luiz Henrique, o Wendel volante, que tempos atrás teve praticamente fechado ali com o Botafogo e permaneceu. Esse deve ir para a Itália. O Luiz Henrique tem muito mercado no Brasil, também na Europa. O Nino tem muito mercado no Brasil, Fluminense e Palmeiras. Mas passo a bola para vocês e reforço aquilo que a gente tem escrito, dito e publicado frequentemente, que o Palmeiras não desistiu, o Palmeiras continua em cima e está disposto a abrir os cofres pelo Nino no mercado do meio do ano, com a aprovação do jogador. Importante dizer, o Nino está ciente claramente dessas movimentações do Palmeiras. Eu vou abrir aspas aqui para uma fonte sobre essa apuração de Nino. E a fonte é bem firme nas convicções. E é o seguinte, o Zenit não vai negociar, como te falei, porque a pessoa já vem me dando essa informação. E aí ele diz assim, conversamos com o Zenit hoje e a posição não mudou, segue igual. Conversa, né, de quem está ali próximo dessa negociação com o Zenit. Zenit, mudou alguma coisa? Mudou alguma condição? O Zenit respondeu, não mudou nada. Não tem acordo de venda com o jogador, né? Não tem esse acordo de venda com um atleta, com o próprio Zenit. Isso vai fazer sentido, ou como bem disse o Bruno, o Zenit vai colocar o Nino no mercado
no final da temporada, mais pro final da temporada. O que é o final da temporada? O final da temporada europeia, que é agora no meio do ano, antes do começo da Copa do Mundo. Então, esse é o panorama. Do lado do jogador existe sim ele tem essa consciência de que o Palmeiras quer e que o Palmeiras pode apresentar uma proposta, e o Palmeiras e o staff do Nino têm um caminho já percorrido em relação à proposta, em relação a tudo que envolve valores, premiações, luvas e tudo mais. Então tem um caminho pronto. O que o Palmeiras quer fazer nessa questão do Nino e que ainda não tem uma resposta do Zenit, porque é o que a minha fonte acabou de dizer. Ontem foi conversado com o Zenit sobre alguma mudança e o Zenit disse que não então mudou nada. Nova conversa. Então, é que a gente não pode falar que mandar um WhatsApp ou fazer uma videochamada é uma reunião. Porque a gente, às vezes, fica muito nessa coisa uma atualização. Uma atualização. Não teve nenhuma mudança do panorama. Pessoal, vamos ver agora aqui a análise do Danilo Lavieri aí sobre esse jogo de ontem. Teve também lances polêmicos aí que o Lavieri falou. Muito da hora a análise do Lavieri. Se liga aí no que ele falou. 7ª final seguida do Palmeiras, do Abel. Passou pelo São Paulo de novo, segundo ano seguido que elimina o São Paulo na semifinal. O primeiro tempo foi um amasso, no segundo tempo até um pouco menos, mas aí é aquela hora que o Palmeiras resolve jogar só no erro. E assim foi. Palmeiras mais uma final. Pois é, o Palmeiras teve um primeiro tempo bem superior, acho que muito por essa ausência do Danielzinho, que depois a gente pode até aprofundar. Acho que o Crespo deu algumas dicas na coletiva do motivo da decisão dele. Acho que um dos segredos do Palmeiras no primeiro tempo foi o jeito que o Maurício jogou. O Maurício jogou muita bola, não só pelo gol, mas também porque ele ajudou muito na marcação. Muitas vezes fechava mais pelo meio, e a gente falou na semana passada aqui, eu falava bastante sobre essa disputa de como o Palmeiras muitas vezes ficava exposto. O Palmeiras praticamente não ficou exposto nesse primeiro tempo, especialmente, e para mim é muito por esse jogo do Maurício. Acho que o Andréas e o Marlon Freitas também foram bem, mas a grande diferença do que o Palmeiras vinha fazendo aí nas últimas partidas foi essa posição do Maurício. E esse gol aí, logo no começo do jogo, obviamente que a gente sabe que muda muito, ainda mais para o Palmeiras, que, como você bem disse, muitas vezes abre mão da posse para simplesmente jogar no erro do adversário. A partir do momento que com 5 minutos está 1-0 para o Palmeiras, ia ser realmente um cenário muito complicado. Eu acho que, como disse o Trajano, a única explicação é física, né? E o Crespo falou um pouco sobre, eu tinha uma questão, não queria arriscar, porque o Danielzinho era o grande segredo, mas muito mais do que só o Danielzinho. Ontem me decepcionou muito a partida do Marcos Antônio, me decepcionou muito a partida do Lucas, e aí o Luciano e o Caleri, praticamente não tocaram na bola. A gente até pode conversar sobre o porquê isso aconteceu, se foi falta deles terem sido abastecidos e tal. Acho que o Luciano teve um papel numa marcação também, muitas vezes teve que acompanhar o Andréas ou o Marlon e, morreu. Então eu achei que o Palmeiras controlou bem o jogo, especialmente por ter feito esse primeiro gol no 1-0. Sobre os lances polêmicos, já entrando aí, tá vendo essa pipa aí, me desconcentrou. A história da pipa foi engraçada porque o cara deu a pipa pra torcida, né? Aí a torcida quebrou a pipa e gritou eliminada pro Corinthians. É uma loucura. Sobre os lances polêmicos, eu acho, no meu futebol, nenhum dos dois seria pênalti, tá? Mas aqui no Brasil, o pênalti do Gustavo Gomes é marcado todo jogo, toda rodada. Então não tem como falar. Aqui no Brasil, esse pênalti é marcado. Eu acho que o Gustavo Gomes e o Lucas estavam muito próximos, foi uma chicotada do Lucas ali perto. O Gustavo Gomes estava fazendo um gesto de pular, então, normalmente, nesses lances, os zagueieiros pulariam com o braço. A cada 10 lances desses, 9 são pênaltis. Então, eu acho que é por isso que tem muito essa discussão. Tem gente que tenta argumentar de que é o movimento normal dele, de que ele estava diminuindo o braço, mas o fato é que aqui no Brasil esse pênalti é marcado. Repito, para mim, no meu futebol, o ideal que seria que nenhum dos dois pênaltis fossem marcados. Mas o Brasil é assim que é, então deveria ter sido marcado. E, obviamente, depois a Daiane quis compensar, porque o pênalti do Marlon no Bobadilla é uma vergonha, até pelo critério que ela estava usando durante o jogo. No primeiro tempo, várias vezes o Palmeiras, o Flaco especialmente, que até irritou, tanto que ele tentou cavar falta, ficava sentado lá com os bracinhos reclamando, a Daiane não estava dando qualquer contato. Aí ela dá esse pênalti, mudar da água para o vinho muito rápido e, obviamente, foi para compensar. E aí, só que nesse meio tempo o Palmeiras tinha feito 2-0. Uma coisa é ter dado pênalti, o São Paulo ter empatado, vai saber o que ia acontecer. São Paulo podia mudar, o Palmeiras podia sentir. Agora, no 2-0, o São Paulo fazer esse gol aí que a gente tá vendo do Caleri, 2-1, é outra coisa.
Arbitragem à parte, eu acho que o Palmeiras foi bem superior ao São Paulo e mereceu essa vaga, essa 7ª vaga, que é uma baita de uma marca, das 7, 6 com o Abel. Uma marca, assim, claro, estadual, não é a coisa mais importante do mundo, mas aqui em São Paulo são confrontos importantes, clássicos, né, sempre. Então é uma marca bem importante para mim o que o Palmeiras consegue agora. Ó, o que a gente falou até na semana passada, não tem ninguém sobrando, né? As surpresas é que o Flamengo ainda não conquistou os títulos que disputou e o Cruzeiro está lá na parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro, ambos com a torcida reclamando bastante. E no caso do Palmeiras ontem, se perdesse por São Paulo, mesmo que fosse um jogaço, mesmo que o Palmeiras tivesse dado 40 chutes no gol e o São Paulo tivesse feito 1-0, a torcida do Palmeiras estaria ao lado agora da torcida do Flamengo e da do Cruzeiro fazendo esse barulho, porque como disse o Juca, realmente a histeria virou algo totalmente normal. Agora, de resultado, Palmeiras finalista do Paulistão e líder do Brasileirão para março, é o melhor começo que a gente tem até aqui mesmo. Uma questão, eu acho que em São Paulo a gente acabou ficando com uma final com menos graça, né? Era o risco. E em 2 jogos ainda. Desse regulamento, em 2 jogos. Lutou-se tanto para 2 jogos, a gente vai ter 2 jogos, Palmeiras e Novo Horizontino, para desafiar o Mauro as suas noites aí, viu, Mauro? Porque... Aí, ó. Então, nos outros estados, o Flamengo confirmando hoje, a gente tem as finais com os grandões. Muitas vezes em jogo único. Então, o Juca vai ter mais público para ele contabilizar aí, porque a gente vai ter outro Grenal, vai ter Atlético e Cruzeiro, vai ter Bavi, tá tendo Náutico e Sport, né? Aí a geral tá tendo Repá. Pelo Brasil aí, ó. E só um detalhe também o último detalhe em relação a esse jogo, a decisão da Federação Paulista em escalar a Daiane, repetir a Daiane e colocar uma árbitra mulher depois de tudo que aconteceu nessa final. Os principais árbitros de São Paulo, aqueles mais ranqueados do FIFA, estavam apitando finais em outros estados, né? Verdade. O Klaus estava em Alagoas e o Flávio de Souza estava no jogo Atlético e América em Belo Horizonte. Olha, Pessoal, e após essa partidaça aí do Palmeiras, ontem teve uma postura mais, assim, mais imposta, se impôs melhor, né? E dominou São Paulo, quem assistiu o jogo viu, o Palmeiras foi muito melhor. E não é um lance daquele, né, que vai tirar o mérito do Palmeiras. É um lance dado pela árbitra, ela quis recompensar. Antes ela tivesse marcado o pênalti do Gustavo Gomes, seria até menos polêmico para ela, né? Mas enfim, o Palmeiras chegou à final, vai fazer a final contra o Novo Horizontino, 2 jogos, como a gente viu o André Hernan. Possivelmente, acho que não vai ter como seu primeiro jogo no Allianz Parque, pela questão de tempo, né? Chuvas que teve em São Paulo acabou atrapalhando aí esse desempenho. E com o resultado, o Abel alcança a 6ª final em 6 edições disputadas e se consolida entre os treinadores com mais decisões da história aí do torneio estadual. O português superou Tite e Fábio Carille, ambos com 5 finais, e se tornou o 6º treinador com mais decisões no Paulistão. Vamos ver aqui o ranking, né? Oswaldo Brandão, 14 finais. Vanderlei Luxemburgo, 12 finais. Lula, 10. Muricy Ramalho, 8 finais. Tele Santana, 7. E Abel Ferreira, 6 finais. O português já conquistou 3 títulos estaduais pelo Palmeiras. O tricampeonato em 2022, 2023 e 2024. Em 2021 e 2025, bateu na trave e ficou com o vice-campeonato. E o ranking os treinadores que mais venceram o Paulistão foi o Luxemburgo, com 9 títulos. O Lula com 8. Oswaldo Brandão, 7. Débio, 4. Antoninho, 3. Fábio Carille, 3. Joreca, 3. Muricy Ramalho, 3. E Abel Ferreira, 3. Abel Ferreira ganhando esse daí, ele vai subir para 4. Vai ficar lá em cima, né? Praticamente já atrás só do Brandão. E se ele chegar esse ano ganhar, e ano que vem, que ele ainda tem contrato, até o final do ano, ele ganhando, ele vai passar praticamente, vai ficar aqui marcado na história, né? E o Novo Horizontino, uma equipe chata, uma equipe que eliminou Santos e Corinthians. Uma equipe bastante... Pessoal, desculpa aí. Uma equipe bastante difícil, né? De jogar. Vai fazer aí o primeiro jogo no Allianz, ou na Arena Barueri, que deve ser o caso, e o segundo lá em Novo Horizontino, mas o Palmeiras é um time muito forte, não vai se abater estando jogando fora de casa ou não. Seria bom jogar o primeiro jogo no Allianz, mas o Palmeiras fazendo um bom resultado na Arena Barueri, 2-0, 1-0,
para ir jogar em Novo Horizonte mais tranquilo, né? Que o jogo lá também não é brincadeira. Eles estão é uma equipe muito organizada. Então temos que tomar cuidado, pés no chão. O Palmeiras está com uma equipe muito forte, a chegada do Arias fortaleceu muito. O Alan e o Maurício se potencializaram muito depois da chegada do Arias, começaram a jogar mais. Isso é importante para o Abel ter, né, vários jogadores em alto nível para jogar, para não sofrer aquela mesma situação do ano passado, né? Ter jogadores limitados. Mas o Palmeiras hoje está com uma equipe muito forte. Só falta agora, de repente, trazer um zagueiro aí e, de repente, na próxima janela, um 5 para ficar cada vez mais forte aí, para brigar por títulos, que a torcida do Palmeiras quer título. E esse ano, aparentemente, esse título do Paulistão vai abrir um mar para o Palmeiras aí ficar mais tranquilo, né? Mais tranquilo. Beleza? Então, pessoal, tamo junto aí. E daqui a pouco voltamos com mais um vídeo aí do Thiago Leifert aí, né? Falando sobre esse jogo de ontem aí, a análise dele aí. Ele é muito sincero e vamos ver o que ele falou também. Já voltamos. Se liga aí. Se inscrevam e deixem suas opiniões nos comentários.